Hoje nós vamos iniciar um novo livro, o livro de Neemias. Por sinal de livros históricos, esse é o último livro na cronologia da história do povo de Deus no Primeiro Testamento. Não é o último livro aqui na nossa sequência de livros, conforme está na Bíblia, mas o livro de Neemias é o último livro, a última parte da história que nós temos, 400 e poucos anos antes da vinda de Jesus, mas é o último livro de história que nós temos no Primeiro Testamento. E estamos com isso também chegando próximo do final desse estudo sistemático da história, né? Nosso propósito nesse estudo nunca foi englobar, fazer a sequência de todos os livros, né? Nós não estudamos o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, algumas partes da Torá que falam sobre medidas, sobre sacrifícios em Levítico. Nossa linha tem sido a parte histórica, né? Nós não estudamos todos os livros proféticos. Estamos estudando somente a parte que tem a ver com esse plano de Deus, o plano de redenção, o plano que Deus vem desenvolvendo há tanto tempo, desde o Jardim do Éden. Então, nós estamos bem próximos. O que falta, né, nessa parte do Primeiro Testamento é o livro de Neemias e o livro de Malaquias, que provavelmente profetizou um pouco depois do tempo de Neemias. Então, estamos iniciando, uma continuação do livro de Esdras. O livro de Esdras teve aquela parte, tem uma parte no meio que tem uma grande lacuna de quase 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. E é nesse intervalo, nessa lacuna na história, que vem o livro de Esther. Então, o livro de Esdras terminou, né, com a chegada de Esdras lá em Jerusalém. E agora nós vamos continuar o livro de Neemias na formação original, nos livros judaicos, inicialmente. Os livros de Esdras e Neemias formavam um livro só. Não sei exatamente como que foi, quando e como aconteceu a divisão, mas depois, no formato que nós temos na nossa Bíblia hoje, aparecem como livros separados. Nós não temos certeza, mas é bem provável que quem juntou tudo e compilou foi o próprio Esdras, mas não temos provas absolutas disso. Esdras vai aparecer novamente no livro de Neemias, mas o personagem principal do livro é realmente Neemias. Esdras, que só apareceu no fim, e nós temos poucos relatos, né, no livro de Esdras. Nós vimos como ele saiu da Babilônia, como ele chegou em Jerusalém, como ele enfrentou aquela situação bem difícil de casamentos mistos que envolviam um afastamento de Deus, ou que produziriam um afastamento de Deus. Então, nós só temos essa parte da vida e do ministério de Esdras, mas no livro de Neemias ele aparece novamente com uma função relacionada a seu chamamento de restaurar a lei. Então, nós vamos iniciar hoje essa sequência do tempo da restauração e, como sempre, queremos entender qual é o propósito de Deus naquela época e qual é o propósito de Deus para nós hoje. Vamos pedir mais uma vez a ajuda de Deus, sempre entendendo que, por mais que nós façamos estudos e nos aprofundemos na leitura, no estudo de pessoas que têm feito pesquisas e no entendimento, nós não podemos realmente ter vida, nós não podemos ter um resultado na nossa vida e no nosso, não só individualmente, mas no progresso do povo de Deus hoje, sem uma atuação clara e forte do Espírito Santo.
Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos acompanhe hoje e na sequência dos nossos estudos no livro de Neemias, mais uma etapa daquilo que o Senhor fez nessa época de restauração, trazendo o povo de volta do cativeiro, reconstruindo o que tinha sido destruído, principalmente restaurando aliança, restaurando Israel como o teu povo na terra, para usá-los como instrumento para trazer à luz o plano de redenção, para efetuar o plano de redenção e para alcançar toda a humanidade e estabelecer o teu reino. Nós queremos entender como o Senhor fez e também que isso possa trazer luz para os nossos dias de hoje. Esse é o nosso pedido. Dependemos do Senhor, dependemos da tua revelação e dependemos também do Senhor falar e direcionar as nossas vidas hoje. Pedimos e suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu vou, como sempre é necessário, né, a gente às vezes fica muito tempo estudando pormenores, muito tempo examinando o que aconteceu em cada capítulo, em cada parte da história, mas no início de cada etapa, e às vezes até durante a etapa, a gente precisa olhar o plano mais geral para entender como essa parte da história se encaixa no plano de Deus, ter uma visão mais ampla do que Deus estava fazendo, o que Deus prometeu e pretende fazer. Então, aqui, embora nós estejamos numa sequência, a diferença de tempo, eu já passei esse diagrama, né, essa visão dos livros de Esdras, Esther e Neemias, mas lembrando então que depois do final do livro de Esdras, para agora o começo do livro de Neemias, só se passaram 12 a 13 anos. Isso nós sabemos porque em Esdras capítulo 7, ele fala, versículo 7, Esdras 7:7, fala que Esdras saiu da Babilônia para ir para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, o 7º ano do rei Artaxerxes. Em Neemias, que estamos começando agora, no primeiro versículo, fala as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Depois ele vai explicar que é o 20º ano do rei Artaxerxes. Então, do 7º ano até no 20º ano, seriam 13 anos, mas depende um pouco se era no início ou no fim. Há sempre algumas discrepâncias ou algumas dúvidas, algumas coisas que não foram bem definidas. Então, entre 12 e 13 anos depois que Esdras chegou em Jerusalém. Então, nós temos aqui Neemias pouco tempo depois. Esses 12, 13 anos não representam um grande intervalo de tempo. Então, algumas coisas assim iniciais para a gente se situar. Primeiro, eu vou falar assim um pouco sobre quem é Neemias, o que nós sabemos, e depois nós vamos olhar esse diagrama aqui para a gente se situar no tempo, né? Para a gente saber onde nós estamos no plano de Deus como todo. Primeiro, assim, Esdras, no capítulo 7 de Esdras tem toda uma genealogia. Esdras ele mostra a sua ascendência até Arão, ele é descendente de Arão, o sumo sacerdote. Então, nós temos uma linhagem, né? Nós temos uma genealogia de Esdras. Neemias só tem o pai dele, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e nós não sabemos, não aparece esse nome Acalias em nenhum outro lugar, então nós não temos como situar, como definir. Nós não sabemos a tribo de Neemias, e isso é semelhante à situação de muitos. A maioria dos judeus hoje não sabe de que tribo são descendentes, são pertencentes a qual tribo, né? A maioria não sabe. Existem alguns nomes que relacionam os judeus de hoje com o sacerdócio, né? A palavra Cohen, né? Sacerdote no hebraico. Então, às vezes, isso tem uma certa chave,
mas de maneira geral, talvez com DNA, com algumas pesquisas, eles consigam definir um pouco mais, mas ficou muito a separação, a definição das tribos não ficou muito clara. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo sabia que era da tribo de Benjamim. Tinha aquela Ana, profetisa, né, no livro de Lucas, que sabia que era da tribo de Azer. Enfim, às vezes eles sabiam alguma coisa de tribos, mas houve assim até o nome, né, durante o cativeiro, como o cativeiro na Babilônia foi das tribos de Judá, principalmente Judá, mas com Benjamim junto. Então, a partir do cativeiro na Babilônia, é que surgiu esse nome judeu, que vem de Judá. Porque até então não se falava assim, de qual tribo a pessoa era, de Efraim, de Manassés, de outras tribos, né? Mas como houve um primeiro cativeiro das 10 tribos, mas ficaram alguns, e antes do cativeiro mesmo alguns tinham migrado para Judá, então na tribo, no território de Judá, houve mais ou menos uma mescla, vários remanescentes, várias pessoas mais fiéis, os próprios levitas que ficavam espalhados pelas tribos, a maioria dos que eram fiéis a Deus foram para Judá, por causa da apostasia das outras tribos. Então, é possível que os judeus hoje sejam uma mistura. Na verdade, muitos judeus se misturaram com outros povos. Às vezes a pessoa foi criada como judeu, tem realmente uma linhagem de cultura judaica, mas muitas vezes houve alguma mistura com povos que não são judeus e também houve mistura entre as tribos. Então, hoje seria muito difícil, não se manteve uma separação nem de cada tribo separadamente e nem do povo judeu em relação a outros povos. Houve, sim, durante a história, muitas vezes até porque eram perseguidos, eles ficavam dentro de regiões, de bairros, de regiões de países ou de cidades. Então, muitas vezes eles casavam entre si, mas houve também misturas. Então, todas as raças se misturaram bastante. Então, é difícil saber exatamente, não tem essa identificação de tribo tão claramente. Neemias, então, ele é filho de Acalias, mas não sabemos de que tribo ele era. Ele está mais ou menos nessa mesma época. Esdras ainda estava lá, que ele vai aparecer no livro. Então, ele é um contemporâneo de Esdras, mas nesse ponto da história, ele morava numa outra região. Esdras saiu da Babilônia, de acordo com Esdras 7. Ele teve contato com o rei Artaxerxes, pediu ajuda, o rei deu uma carta, né? Esdras teve algum contato com o rei Artaxerxes, mas não sabemos, não temos maiores detalhes. E Esdras vivia, aparentemente, na mesma região onde iniciou o cativeiro, que era a Babilônia. Mas os judeus, principalmente depois que a Pérsia derrotou a Babilônia e se tornou o império, como relatado no livro de Daniel, muitos judeus, aparentemente, foram para outras regiões do império. Se já tinham se espalhado um pouco durante o tempo do cativeiro, durante o império de Babilônia, não sabemos. Daniel, ele estava servindo o rei da Babilônia. Depois que a Pérsia venceu a Babilônia, Daniel continuou na Babilônia, mas servindo Dario, né, o rei persa, que era responsável pela região da Babilônia. Mas outros judeus foram para outras regiões. Nós temos o livro de Esther, que mostra Mordecai, Esther e muitos outros judeus na capital da Pérsia, uma das capitais, porque os reis da Pérsia ficavam
entre duas cidades, né? Eles ficavam nessa cidade Suzã uma parte do ano e em outra cidade outra parte do ano. Mas Neemias, então, ele não estava na Babilônia, ele estava aqui na fortaleza, na cidadela de Suzã. Suzã era uma cidade, mas tinha uma parte central da cidade, onde ficava o rei, que eles fizeram uma fortaleza. Então eles cercaram uma parte da cidade para ser mais difícil, se tivesse algum ataque de inimigo. Então tinha uma fortaleza, tinha uma parte da cidade que era reservada para o rei, para todos os que serviam, para toda a parte da corte do rei. E Neemias é mais uma pessoa, nos exemplos bíblicos, é mais uma das pessoas que não parece ser um cargo assim de autoridade, mas era um cargo de muita proximidade do rei. No último versículo do capítulo 1, ele se apresenta como copeiro do rei. Então, no início, aqui no primeiro versículo, ele fala que ele estava na fortaleza. Mordecai também ficava ali, nessa fortaleza, mas não era um lugar, talvez, de muito livre acesso para qualquer pessoa. Mordecai tinha acesso, né? Ele era uma pessoa que tinha um cargo, no fim ele ficou com um cargo muito elevado, mas mesmo no início do livro de Esther, Mordecai estava sempre ali, mas não era um lugar de tão fácil acesso. Então, entre as pessoas na Bíblia que nós conhecemos que tinham posições de governo fora do povo de Israel, fora da teocracia de Israel, né, que tinha muitos reis e tem toda a história, né, dos reis de Israel, mas nós temos poucos exemplos de representantes de Deus, de servos de Deus, que ocupavam cargos elevados nos governos pagãos, nos governos dos homens. Desde assim, nós temos o primeiro que foi José, filho de Jacó, lá no Egito. Depois nós temos Daniel. Depois nós temos Esther, que se tornou rainha, e o próprio Mordecai. E agora nós temos Neemias. Então, essas são as pessoas que ocupavam cargos, que eram pessoas que tinham uma posição elevada dentro de um governo humano, de um sistema humano, porque Israel se tornou muito semelhante ao sistema humano, mas não era o propósito de Deus originalmente. Então, Neemias ele tem um cargo de copeiro. Esse cargo de copeiro seria, normalmente nós ouvimos assim, que o copeiro era aquele que tinha que provar todo o vinho, tudo que o rei iria tomar. Não sei se ele tinha que provar a comida também, mas ele tinha que provar o vinho para, se tivesse algum veneno, então ele seria a pessoa que iria morrer, não o rei. Não seria uma função muito agradável. Mas, na verdade, o copeiro ele se tornou uma pessoa, assim, além de estar sempre na presença do rei. Então, até a história no capítulo 2 vai nos mostrar que o rei conversava com ele conversava com o rei, ele não tinha um cargo de autoridade, mas ele era uma pessoa que vivia na presença do rei, então ele tinha acesso, ele não podia ficar falando qualquer coisa, fazendo qualquer pedido, mas ele tinha uma posição de proximidade e que facilitou a função, ao que Deus o chamou para fazer. Ele é mais um exemplo, como Mordecai falou com Esther, assim, quem sabe Deus colocou você como rainha justamente por causa desse momento na história em que você tem algo importante para fazer para o povo de Deus. Você não está ali para sua realização, para sua exaltação. Então, Neemias tinha um cargo importante. Provavelmente ele tinha várias regalias por causa desse cargo, mas ele descobriu que ele estava ali, tinha uma coisa importante para ele fazer como copeiro. Então, mais uma vez, Deus
usa essas situações para o bem do plano dele. Então, Neemias estava na fortaleza de Suzã. Por quê? Porque ele era copeiro do rei. Então, só para complementar, como copeiro, ele provava, né, as coisas, os vinhos que o rei iria tomar, mas de acordo com algumas pesquisas, ele passava a ser uma pessoa, quem sabe, que escolhia os vinhos apropriados. Provavelmente ele se tornou uma pessoa perito, né, uma pessoa que tem um nome para isso, né, até hoje, mas uma pessoa que conhecia as qualidades de vinho, que escolhia o melhor, que sabia qual vinho combinava com qual prato, talvez alguma coisa nesse sentido. E, enfim, ele talvez tivesse algumas outras funções importantes para servir ao rei. Ok, então o que nós sabemos inicialmente sobre Neemias seriam esses fatos, né? Ele estava ali próximo ao rei, era o mesmo rei, Artaxerxes, o mesmo rei que concedeu toda a liberdade, que escreveu aquela carta para Esdras. Então é o mesmo rei na época de Esdras, que foi bem favorável a Esdras e agora também vai ser bem favorável a Neemias. Então, vamos, assim, antes de seguir adiante, nós sabemos, se alguém sabe alguma coisa sobre Neemias, sabe que o chamado de Neemias, a função de Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. Nós vamos falar já sobre assim, como foi que ele sentiu esse chamado e como foi que qual foi assim, o estopim, o gatilho que levou ele a sentir esse chamado. Mas, né, é de conhecimento geral que a função, o livro de Neemias, principalmente a primeira parte do livro, é a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, nós estamos falando sobre uma nova etapa na restauração. Nós temos a primeira etapa no início do livro de Esdras, com Zorobabel e Josué. Nós temos a segunda etapa com Esdras, o próprio Esdras, e agora a terceira etapa com Neemias. Em cada uma dessas etapas, houve um retorno de algumas pessoas, mas não foram três retornos grandes, não. O maior retorno em números foi o primeiro. Depois com Esdras um número menor e depois com Neemias um número menor ainda. Então, Esdras e Neemias não representam um grande número de exilados voltando para a terra de Israel. Não foi um grande número. E mesmo o primeiro número lá no início de Esdras, com Zorobabel, também não foi um número tão expressivo assim. Mas foram três, assim, o significado maior é que houve três etapas, né, nessa restauração. O livro de Esther, ele não consta como uma etapa de restauração. O livro de Esther não fala sobre retorno para a terra de Israel. O livro de Esther não fala sobre algum tipo de restauração da aliança ou do culto a Deus. O livro de Esther não fala de restauração, faz parte do período de restauração, mas não relata o que nós chamaríamos de restauração. O livro de Esther seria um fato histórico, uma parte muito importante de toda a história do povo de Deus, não é menos importante porque não fala de restauração, mas é um livro de preservação, como Deus preservou o povo judeu, tanto dentro da terra de Israel, os que estavam lá também seriam mortos naquele plano de Amã, mas a preservação do povo de Deus, do povo de Israel, nessa época que houve um grande ataque para exterminá-los. Então, enquanto Deus estava trabalhando para restaurar, para dar andamento no seu plano, Satanás estava
procurando eliminar. Satanás faz tudo possível para impedir o plano de Deus, para impedir o final, a consumação. Ele não queria que Israel cumprisse o seu chamado, ele não queria que Jesus nascesse, ele não quer que Israel volte e seja um povo restaurado hoje, ele não quer que a igreja cumpra o seu papel. Enfim, ele está sempre lutando para impedir o final de todas as coisas, porque ele sabe muito bem o que isso representa para ele. Mas, então, o livro de Esther não acontece em relação a nenhuma dessas etapas de restauração, mas foi essencial, foi uma história super importante sobre a preservação. Então, vamos dar uma olhada aqui para entender essa primeira linha. Não é restauração, essa primeira linha é aquilo que Deus fez para estabelecer o seu plano de redenção por meio do povo de Israel. E até assim, aqui, nessa linha aqui, eu estou começando com a aliança. Depois que Deus libertou o povo do Egito, ele conduziu para o Monte Sinai, onde ele fez uma aliança com o povo. Então, libertou o povo da escravidão. E a primeira coisa, isso é só para a gente entender a sequência. Deus prometeu, desde os patriarcas, Deus prometeu a terra. Assim, o plano de Deus depende da terra. Depende da terra de Israel, não porque é o único lugar que Deus poderia agir, mas depende da terra de Israel porque Deus vai estabelecer seu reino na terra como globo terrestre. E ele tem que estabelecer esse reino dele em algum lugar. Então ele escolheu Abraão, ele prometeu aquela terra. De acordo com algumas interpretações, o Jardim do Éden estava naquela região. Então Deus tem esse lugar, ele tem um lugar importante, um lugar estratégico, um lugar que ele escolheu inicialmente por causa do plano dele, mas o lugar adquiriu uma importância por causa da história, por causa do lugar onde Abraão ofereceu Isaque em entrega total a Deus. O reino de Deus será no lugar onde as pessoas, onde o seu povo corresponde a ele, o lugar onde Davi escolheu fazer uma casa para Deus, o lugar onde o Filho de Deus se ofereceu num sacrifício tremendo e eterno por toda a humanidade. Então, a terra de Israel, terra literal, aquele lugar, Deus prometeu a Abraão inicialmente com juramento, com uma aliança eterna, mas tem toda essa história ligada à terra de Israel. Então, Deus tem sim uma coisa, Deus tem um interesse, Deus tem um compromisso com esse lugar específico. Então a terra é muito importante em toda a história antiga, antes da primeira vinda, mas depois também. Só que depois da nova aliança, tem outros fatores que entraram, tem o evangelho indo por todas as nações, mas então tem uma terra espiritual, essa terra, esse lugar, né? Eu sempre falo a respeito disso, porque eu acho que tem algo muito significativo com a terra física de Israel, onde Jesus vai estabelecer seu reino, porque ele quer a terra toda, mas ele vai fazer isso a partir de um lugar. Mas existe também uma terra espiritual que ele deu para a igreja, ele deu uma base, ele abriu uma conquista, porque o homem, desde o pecado, mesmo quando o homem tenta fazer uma torre de Babel, o homem faz as coisas individualmente, cada um procurando seu próprio interesse, por isso que tem tantas divisões, ou o homem se une para fazer algo juntos contrário a Deus. Então nós temos
Torre de Babel, Babilônia, representando um concorrente, representando um adversário ao reino de Deus. Então, nós temos uma terra espiritual. A terra espiritual é a base espiritual para Jesus reinar. Tem que ter uma base física para Jesus reinar, uma terra física, toda essa história, toda essa relação com suas alianças, com suas promessas e o plano futuro de reinar num lugar físico para governar toda a terra. Então tem uma terra física, tem uma base para Deus estabelecer seu reino, mas não menos importante, ter uma base espiritual. Essa base espiritual é comunidade, é 2 ou 3 unidos, é uma união como tem na Trindade, uma união que vai além das alianças humanas, que o homem jamais poderia alcançar sem a atuação do Espírito Santo, do que Jesus conquistou para nós na cruz. Jamais alcançaríamos essa terra, e mesmo com o que Jesus fez, como a terra física, o povo de Deus entra, mas sai, perde. A terra espiritual é essa união, essa harmonia, esse novo homem, essa união que Deus proporcionou, que é uma união da família, do casal com os filhos, é a união da igreja, mas numa base muito mais profunda do que normalmente nós encontramos. Então, a restauração é para restaurar aquilo que foi perdido. Deus deu o Jardim do Éden, foi perdido. Deus deu a promessa para a descendência de Abraão e depois perderam. Deus deu para a igreja no livro de Atos, mas foi perdido. Então, restauração é para trazer de volta o que foi perdido, mas tem várias etapas e várias referências, né? Pedro fala em Atos 3 da restauração de todas as coisas. Então, tem restaurações parciais, a gente fala da restauração do batismo no Espírito Santo no século XX, restauração de dons, restauração de entendimentos, restauração dos 5 ministérios. Tem muitas restaurações, mas são parciais e são avanços para um propósito final. Então, voltando aqui para entender, para a gente ver como que a restauração segue uma linha diferente do que quando Deus deu originalmente. Esse aqui é o original. Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes foram para o Egito, Deus libertou do Egito. Então a primeira coisa que Deus deu para esse povo foi a aliança. E nós podemos olhar isso aqui, eu tenho essa linha aqui que eu queria comparar com a restauração, mas para entender mais completo, aqui eu começo com a aliança no Sinai, mas aqui embaixo eu mostro um pouco como começou com os patriarcas. Eles se multiplicaram no povo, o povo foi para o Egito, depois aqui a aliança é que transformou um povo numa nação. Você tem o povo que pode ser o povo brasileiro, o povo francês, o povo russo, o povo chinês, pode ser um povo espalhado por toda parte, mas para o povo se tornar uma nação, é lógico que precisa da terra e precisa de uma aliança, precisa de uma constituição, precisa de uma lei. Então, antes deles entrarem na terra que é necessária, Deus deu para eles a aliança mosaica, a aliança dos 10 mandamentos, a aliança de Deus com o seu povo. Então, temos a aliança, depois eles entraram na terra com Josué, viveram também muitas dificuldades, sem governo, sem fidelidade a Deus. Então, aí vem... Dentro da terra vem o reino, primeiro com o rei que não era segundo o coração de Deus, mas depois com Davi. Davi foi quem conquistou a cidade de Jerusalém, porque a cidade é importante. Eles estavam na terra,
mas eles não tinham um ponto de união, eles não tinham a sede do governo, eles tinham juízes, cada um no lugar, o tabernáculo ficava aqui, ali, eles não tinham um ponto dentro da terra, eles não tinham um ponto de união. Então Davi, foi ele que conquistou Jerusalém, e dentro de Jerusalém ele planejou a construção do templo, da casa de Deus, mas foi o filho dele, Salomão, que fez. Então, nós temos essa sequência, né? Aliança, terra, reino, a cidade, Jerusalém e a casa de Deus. Então, na restauração, que nós estamos estudando agora, depois, né, aqui a sequência aqui embaixo, para entender o que acontece entre essa primeira linha e essa segunda, precisa dessa sequência aqui embaixo, dos patriarcas foi formado o povo, Deus fez aliança com eles se transformaram numa nação, por causa da aliança, da lei, entraram na terra, dentro da terra, depois de bastante tempo, houve a formação do reino. Não tem reino sem terra, mas a terra pode ficar sem reino, aí fica uma coisa assim também que não é o reino de Deus. Então, aqui mais ou menos segue a mesma sequência aqui em cima. Davi conquistou a cidade e houve a visão e a preparação e depois a construção da casa de Deus. Lembrando que casa é o ponto culminante do plano de Deus. O ponto culminante é Deus habitar conosco, Deus habitar com seu povo. Esse é o ponto máximo, porque nós vemos isso no livro de Apocalipse, quando chega o ponto máximo de ter Deus habitando com seu povo. E Apocalipse 22, 21 e 22 mostram exatamente como tudo isso aqui que foi prefigurado na história, como tudo isso se torna uma realidade, porque tem a cidade, a Nova Jerusalém, tem a casa, que é Deus morando, Deus tabernaculando conosco. Na cidade que desce do céu não tem uma casa física, fala que lá não tem templo, mas Deus está morando conosco, então nós somos a casa. Então a casa existe, só que ela não é mais física, né? Então tudo que foi prefigurado acontece lá no final. Então a casa, quando Salomão fez a casa, dentro do governo, dentro do tempo de reinado de Salomão, nós temos o ponto culminante da história, mas temos já o começo do declínio, porque Salomão tinha muitas mulheres e se afastou de Deus, então dentro do próprio reinado dele já começou o declínio. Mas quando Salomão fez o templo, dedicou o templo, fez aquela oração e a nuvem da presença de Deus encheu o templo, aquilo representa na simbologia, simboliza a consumação, o ponto culminante. É claro que tem muita coisa para acontecer, é Deus reinar sobre toda a terra, mas o ponto culminante é Deus vir habitar na casa, porque quando Deus vem e habita na casa, começa toda uma nova etapa da história, mas a chave para a nossa etapa da história, para esse momento, para a era presente, é a casa de Deus. Então, aqui eu não fui mais para frente, porque aí vem a apostasia, o cativeiro. Então, chega no ponto culminante, mas cai. E aí depois vem a restauração. Então, depois da casa vem a apostasia, cativeiro, e aí tem a formação de um remanescente. E esse é o ponto importante para lembrar na restauração. A restauração que nós vemos nesses livros, a gente vai continuar analisando isso no livro de Neemias, e depois no final de Neemias vamos tentar entender um pouquinho sobre o que esse período de restauração representa na história, porque a restauração, na visão dos profetas,
Isaías, Jeremias, Oséias, tantos profetas, Ezequiel, a restauração quando depois que tem o cativeiro, depois que Deus purifica o seu povo, depois que Deus trata e tira toda a idolatria do coração e faz a nova aliança, a restauração é aquele momento em que Deus vai aperfeiçoar tudo e que vai introduzir um novo tempo, uma era do reino de Deus. Mas isso, lógico, não aconteceu nessa época de Esdras e Neemias. Foi tudo assim, muito, muito pequeno, muito modesto, muito assim, algo assim, incompleto. E às vezes até com esses anticlímax que Esdras chega em Jerusalém para inaugurar uma restauração da lei, mas ao invés de encontrar uma receptividade, um ambiente próprio para seguir adiante na restauração, é como se fosse um retrocesso e ele tem que lidar com pessoas que estão abandonando a sua aliança com Deus. Então, esse período da restauração de Esdras e Neemias é um período cheio de paradoxos, porque aponta para Deus dando continuidade, Deus não abandonando o seu povo, Deus cumprindo a sua promessa de trazer de volta depois de 70 anos do cativeiro. Tem tudo isso assim de positivo, mas esse momento de restauração na história de Esdras e Neemias não foi um momento culminante, não foi, nem parecia com a época de Davi e Salomão ou épocas do passado. Ao invés de ter um povo, muita gente, a descendência de Abraão que se multiplicou, e no tempo de Salomão o reino dele já começou a se expandir, alcançar outras nações, a fama, tem também aquela simbologia assim de uma glória, da paz sobre toda a região, tem aquela simbologia de um reino de Jesus trazendo restauração completa para a terra, mas isso já foi incompleto no tempo de Salomão e aqui nessa época muito menos, né? Então veja só, o que aconteceu na restauração? Primeiro, houve o decreto de Ciro falando que vocês podem voltar para a terra. Eles não podiam fazer nada na restauração sem voltar para a terra. Como eu falei, a terra é essencial. A terra é a base. E nós precisamos buscar isso no sentido literal e precisamos buscar isso também na esfera espiritual. Assim como hoje Israel, os descendentes de Israel estão lá na terra física de Israel, embora com muita dificuldade, até hoje com guerras, mas eles estão naquela terra. E a igreja, tem havido restaurações, tem havido entendimentos maiores, Deus tem trazido muita luz, tem trazido experiências, mas nós estamos longe de realmente ocupar a terra do jeito que Deus quer. Talvez seja assim, mais ou menos como Israel, no povo natural, no povo descendente de Abraão. Pode ser que a igreja hoje tenha ocupado alguns lugares, mas muita luta interna e externa, muitos inimigos, muita dificuldade, muitos retrocessos. Então, nós temos toda essa dificuldade. Mas então, aqui... podemos até colocar aqui, aqui é a primeira etapa, né? A primeira etapa veio com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Então, eles voltaram para a terra e edificaram o templo. Esse foi o primeiro propósito, o altar, depois o templo, dificuldade, ficaram parados 16 anos e depois terminaram de construir. Então, a primeira etapa, veja só, a primeira etapa era a última aqui. Eles entraram na terra, que era necessário,
não dá para fazer nada fora da terra, mas eles começaram já fazendo a casa. Então, muitas vezes a restauração ela acontece em ordens inversas em relação àquilo que foi dado originalmente. Mas aí, a segunda etapa, que foi com Esdras, a segunda etapa foi uma restauração. Ele veio para ensinar a lei, mas houve algo simbólico ali dos casamentos mistos, em que as pessoas estavam abandonando a sua aliança com Deus, através de uma aliança de casamento com pessoas que não eram aliançadas com Deus. Eles estavam perdendo o fundamento de tudo. Olha como a aliança, originalmente, ela veio antes de entrar na terra. Eles já tinham essa aliança. Na própria Babilônia, ou onde eles estivessem, eles tinham aliança com Deus. Eles não tinham perdido a aliança. Eles tinham sido infiéis, mas eles não tinham perdido a aliança. E tinha muita gente, como Daniel, como Esdras, como Mordecai, como tantos outros, assim, tinha muitos judeus que estavam sendo fiéis à aliança, mesmo fora da terra prometida, da terra da promessa. Então, eles tinham aliança, mas quando Esdras chegou, ele encontrou esse sinal de perigo em que eles estavam sendo infiéis à aliança de Deus, com Deus, porque eles estavam fazendo aliança com pessoas que não tinham aliança com Deus. Então, essas alianças erradas, elas nos afastam. Quando nós nos ligamos, quando nós nos tornamos com pessoas que não estão unidas com Deus, isso não significa que a gente tem que sair do mundo, ou não ter amizades, ou não ter relacionamentos. Mas nós não podemos unir nosso coração no sentido de ter o mesmo propósito. O casamento é a aliança mais profunda, mais básica, mais de alicerce de todas as outras alianças, de todos os outros relacionamentos. Então, se nós fazemos alianças de unidade, de ter o mesmo objetivo, de buscar as mesmas coisas, de seguir os mesmos interesses com pessoas que não têm aliança com Deus, então isso inquestionavelmente vai nos afastar da aliança com Deus. Então, podemos dizer que aqui eles estavam na terra, tinham feito a casa, mas eles estavam com problemas com a aliança. Então, Esdras representa uma restauração da lei, representa uma verdadeira restauração do sacerdócio, representa voltar mesmo àquilo que tem que ser o fundamento para que haja restauração. E aí agora nós estamos chegando à terceira etapa. Então, tudo isso aqui é para a gente entender onde Neemias está nesse processo. O que está acontecendo, o que vai acontecer com Neemias e com o chamado dele. Ele vai cuidar dos muros da cidade. Então, onde que está aqui em cima? Primeiro nós temos a terra e a casa. Depois, veja que está seguindo uma outra sequência aqui. Depois nós temos um retorno para a aliança. E agora, na terceira etapa, nós precisamos voltar para a cidade de Jerusalém. A casa está dentro da cidade, eles tinham voltado para Jerusalém, mas tinha algo muito errado com a cidade. A cidade estava sem muros, né? E aí nós colocamos uma interrogação no fim, porque durante esse período e até hoje não houve uma restauração do reino. O que é restauração do reino? Não, Zorobabel era descendente de Davi, mas ele não foi reconstituído o reino.
não foi feito, não foi restaurado o reino. Então, em nenhum momento aqui nessa restauração não voltou, Israel nem voltou a ser um Estado independente. E hoje tem um Estado independente, mas não é o reino, não tem descendente de Davi, não tem restauração do povo de Israel para aliança com Deus. Então nós temos essa situação aqui para a gente se situar. Então, muito bem, vamos voltar ao livro de Neemias. Temos esse contexto todo para a gente entender onde nós estamos, né, no plano de Deus. E agora nós queremos falar sobre o chamado de Neemias. E vamos ver como aconteceu. Então, versículo 2, Neemias 1, versículo 2. Então, ele está nesse lugar lá de Suzã, na capital da Pérsia, e veio Anani, um de meus irmãos. Ele é citado mais na frente como irmão, parece que ele... Porque às vezes usa irmãos como assim, meus conterrâneos, com um dos judeus junto comigo, mas ele parece ter sido um irmão mesmo de Neemias. Então, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, também nós não temos nenhum detalhe sobre isso, mas aqui tem algumas pessoas que talvez saíram de Suzã antes e foram para Judá, estão voltando, ou eles vieram para visitar, a gente não sabe o motivo dessa viagem, mas Neemias se encontra, não é tão por acaso, porque se Anani era realmente um dos irmãos, era irmão dele, de sangue, então ele se encontrou com Anani, com mais alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Isso é muito importante, porque olha só, nós estamos aqui, em termos de tempo, eu não coloquei aqui, mas vamos pensar em termos de tempo. Depois do primeiro retorno de Zorobabel, essa primeira etapa, restauração, de retorno, isso aqui, mais ou menos, nós temos mais ou menos um período de 90 anos, mais ou menos. Entre o primeiro retorno com Zorobabel, né, depois mais ou menos quase 80 anos, depois veio Esdras e depois mais 12 anos por aí com Neemias. Então nós temos em torno de 90 anos de diferença, é bastante tempo, é quase um século, entre o primeiro retorno e agora essa terceira etapa. Então a gente sempre faz aquela pergunta, né? Assim, nós já tivemos o livro de Esther, Mordecai, Esther, todo aquele povo lá, que aconteceu já em torno de, seria... não me lembro agora exatamente o número, estava num intervalo aqui, mas seria 40, sei lá quantos anos depois do primeiro retorno. Então, por que Mordecai não voltou para Jerusalém? Porque no início de Esdras, fala assim, o decreto de Ciro, liberando, aí fala assim, todos aqueles que o Espírito despertou. E aí até fica a pergunta, então quem não voltou naquela primeira leva é porque não estava atento ao Espírito Santo. E a gente não pode dizer isso, porque Mordecai e Esther foram colocados naquele momento ali por uma razão muito importante. Se até era alguma falta de interesse espiritual no início, não sabemos, mas Deus usou. É muito interessante essa história da restauração, porque Mordecai e Esther eram daqueles que não tinham voltado. Depois nós temos o exemplo de Esdras. Esdras, uma pessoa super dedicada à palavra, chamada por Deus, uma pessoa que buscava a Deus com todo o coração, mas ele foi criado na Babilônia. Os pais dele não voltaram, não foram entre aqueles que voltaram para Israel. E agora nós temos Neemias.
Neemias trabalhando de copeiro para o rei. O que Neemias está fazendo em Suzã? Por que ele não tinha ido para Jerusalém? Se ele se interessava tanto, se ele tinha um coração pelo povo de Deus, por que ele estava lá? Então são perguntas que a gente pode até fazer, mas nós vamos ver que Deus levantava, eu não sei explicar isso, mas Deus levantava essas etapas sucessivas de restauração, não das pessoas que ficaram ou que foram para a terra, porque mesmo antes da primeira etapa tinha um grupo, não foram todos os judeus para o cativeiro, todos os filhos de Israel. Então tinha mistura, tinha gente que ficou lá, mas a Bíblia nunca fala, no plano de Deus, não foi para frente com as pessoas que ficaram na terra durante o cativeiro, e depois desse primeiro retorno, sim, Deus usou Zorobabel, Josué, tinha os profetas, Ageu, Zacarias, Deus usou pessoas nessa época daqueles que tinham voltado. Mas quando Deus queria fazer dar um novo passo, quem que ele usou? Esdras, daqueles que ficaram na Babilônia. E agora que vai restaurar os muros da cidade, Deus também não levanta um dos que já estavam na terra. Ele usa Neemias. Mas aqueles que ficaram provavelmente eram pessoas frias que não queriam deixar a sua vida boa para fazer parte do trabalho duro de restauração. Nós não sabemos avaliar isso. Provavelmente tinha gente que não tinha realmente uma dedicação, um interesse pela causa de Deus, mas vamos ver o que a gente pode ver na vida de Neemias. Neemias era uma pessoa intensa, era uma pessoa muito dedicada. Quando ele se encontra com Anani e com esse outro grupo, a primeira coisa que ele pergunta, aparentemente, aquele remanescente. E olha como ele fala, os judeus que tinham escapado. Até algumas pessoas ponderam que ele estava falando sobre aqueles que nem tinham ido para o exílio, mas todo o livro de Esdras, ele sempre chama aqueles que tinham voltado como os exilados. Então, aqueles que tinham sobrevivido. E esse é o ponto aqui embaixo, que Deus tem uma maneira, não significa que Deus não quer o restante. Eu vou usar uma parábola, um outro incidente na história do povo de Deus para ilustrar isso. Mas primeiro porque Deus escolhe os descendentes de Abraão, uma nação que já é um escândalo, que assim, tinha tantas outras nações, e como Deus mesmo falou com eles em Deuteronômio, ele fala assim: eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes, numerosos, inteligentes, capazes, eu escolhi vocês porque eu fiz uma aliança com Abraão, e eu amei vocês. Então Deus se relaciona com um pequeno grupo, mas sempre visando uma cooperação. Ele não vai fazer o trabalho de redenção, embora é o Filho de Deus, que é o único que pode nos redimir, o único que pode fazer a obra na cruz, mas ele sempre trabalha em conjunto. Ele não quer fazer sozinho, ele quer chamar Abraão, ele quer chamar Noé, ele quer caminhar junto com pessoas para salvar a humanidade. Então, ele trabalha com uma pequena nação, mas dentro da nação dos descendentes de Abraão, olha a história toda. Ele chega nesse ponto aqui, depois que já construiu a cidade, achou a cidade, fez a casa de Deus e tal. Eles entram em apostasia, vão para o cativeiro, e Deus vai peneirando, Deus vai selecionando um pequenino grupo. É pouquinha gente que volta da Babilônia para Judá. É um grupo pequeno. E depois, quando ele vai
fazer uma nova coisa, ele vai lá e busca Neemias. Neemias ficou lá, e é por isso que a gente, se nós compararmos com a situação da igreja, mesmo hoje, tem os judeus que estão em Israel, e tem, hoje, assim, tem um pouquinho mais de 50% dos judeus, da população de judeus no mundo todo, estão em Israel. Um pouquinho mais de 50%, mas vamos dizer metade. Metade dos judeus estão fora da terra, estão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, espalhado pelo mundo. Então, Deus usa aqueles, tem um chamado, é difícil, tem esses sentimentos hoje entre os judeus que pagaram o preço, entre os judeus que agora foram assassinados nesse ataque de 7 de outubro. É muito mais difícil ser um judeu em Israel, apesar que a ideia de voltar para Israel, de ter uma nação lá, seria ser um lugar de segurança. E tem antissemitismo em outras partes do mundo, tem judeus foram mortos na Europa, nos Estados Unidos, em tempos recentes. Mas é muito mais, hoje, assim, os ataques, os inimigos estão muito mais fortes dentro de Israel do que fora. E foi muito mais penoso, foi um trabalho duro para os judeus que voltaram para Israel, deixaram para trás tudo e foram para Israel para se estabelecer ali. Eles pagaram um preço muito alto, e tem um sentimento, às vezes, entre os judeus que estão em Israel, de achar que talvez os judeus que estão aí numa vida boa na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, quem sabe, assim, muitas vezes eles pensam que esses judeus são menos dedicados, menos comprometidos, pagando menos preço. Mas olha como Deus faz. Na igreja, nós poderíamos dizer que as instituições, de maneira geral, preservaram muita coisa, né? As instituições religiosas, a Igreja Católica, igrejas protestantes, Igreja Ortodoxa, tem grandes instituições históricas, mas foram se distanciando, e de uma certa forma, pelo menos uma das possíveis interpretações, aplicações, é que as instituições que criaram sistemas humanos, que criaram teologias e liturgias e culturas, que de alguma forma isso seria uma espécie de Babilônia, seria uma espécie assim de um sistema humano, né, de institucionalizar o cristianismo. E aí alguns pagam um preço alto para sair, para ser pioneiros de novo, para restaurar. É uma das linhas, né, de interpretação de como isso aconteceu na igreja, paralelamente, de um sistema, de uma forma paralela àquilo que aconteceu com Israel. Mas veja só como Deus usou Esdras, usou Neemias, usou Mordecai, Esther. Ele usou pessoas que estavam lá no sistema ou da Babilônia ou da Pérsia, né? Então, Neemias é mais um exemplo, e é interessante a gente olhar para isso. E aí, então, ele pergunta, ele está, com certeza, com uma vida confortável, com uma vida boa na Pérsia, né, em Suzã, mas ele pergunta pelos judeus que tinham escapado ao exílio, ele pergunta sobre Jerusalém, porque ele sente isso. Ele sente, isso é um sentimento que percorreu milênios de história dos judeus. Judeus espalhados pelo mundo, nessa época de Neemias, ele tinha a opção de voltar. Hoje também tem a opção de voltar. Mas durante muitos séculos não tinha praticamente, né, sempre teve alguns judeus, mesmo no tempo dos muçulmanos, dos otomanos, durante os séculos de história aí de Israel, da Terra Santa, houve números pequenos que sempre estiveram na terra.
mas a maioria dos judeus, eles não tinham liberdade, não era viável, não era possível. E eles tinham aquela história, na Páscoa, o ano que vem em Jerusalém, eles sentiam, eles cantavam, eles choravam. Os judeus, mesmo fora da terra, eles se lembram de Jerusalém, eles pensam sobre a restauração, eles sentem dentro de si esse chamado, eles sabem da história, eles têm saudade, como o Salmo fala assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha língua se seque, que minha mão seja paralisada, eu não posso ter prazer em outra coisa, mais prazer em outra coisa do que em pensar e buscar a restauração de Jerusalém. Então, Daniel se sentia assim, orava 3 vezes por dia, com a janela em direção a Jerusalém. Então, o que significa isso? Alguns, durante a história, sempre fazendo o paralelo, que isso tem um cumprimento, tem um sentido literal, que os judeus eles têm esse amor por Jerusalém, pela cidade, pelo lugar de Israel, mas a igreja também, ela tem essa mesma ideia espiritual. E durante muito tempo, a igreja pensou nisso como sendo o céu. Nós temos saudade do céu, nós queremos ir embora para o céu, nós não somos aqui dessa terra, nós estamos aqui como peregrinos. E tem uma verdade nisso, né? Tem a pátria celestial, tem textos que falam sobre isso. Hebreus 11 fala sobre a cidade. Abraão queria a cidade que é fundada, que é construída por Deus. Mas a ideia não é de um lugar lá no céu. E o paralelo com Israel é de ser algo que possa ser experimentado, que possa ser restaurado aqui. A nova Jerusalém, o cumprimento, a consumação, tudo que isso representa, realmente vem no final, depois da volta de Jesus e depois do milênio ainda, que é a plenitude dessa pátria, é aqui na terra, mas é um cumprimento futuro. Mas tem algo que pode ser restaurado agora, mesmo no tempo de Esdras e Neemias, como eu estou falando, foi uma restauração muito pobre, num certo sentido. Foi assim, a casa, o templo era muito mais simples do que o templo de Salomão, era muito mais modesto, muito mais incompleto, algo assim, nunca se tornou um reino. Então não foi uma restauração completa, mas foi uma restauração importante. Jesus não poderia ter vindo a primeira vez se não tivesse acontecido essa restauração, porque ele tinha que nascer e morrer em Jerusalém, na terra de Israel. Então, essa restauração, embora fosse parcial, essa restauração era necessária, assim como existe uma restauração espiritual que também precisa acontecer antes da volta de Jesus. Então, nós vamos continuar falando sobre isso. Tem muito mais para a gente falar, mas eu só quero terminar hoje com o chamado de Neemias. Então, Neemias, ele já tem um coração ligado. Ele é uma pessoa que está no exílio, continuou, nós não sabemos os detalhes, não sabemos por que ele ou os pais dele, as gerações anteriores, por que eles não tinham voltado, ou se isso era, se de alguma forma eles estavam sendo indiferentes antes, mas Esdras era uma pessoa na Babilônia, totalmente dedicada a Deus. Neemias está no palácio dos reis da Pérsia, mas é um homem completamente dedicado a Deus. Ele pergunta ao irmão e ao povo, aos que vieram de Judá, como é que estão os judeus que escaparam, quer dizer, que sobreviveram, que depois de
tudo o que aconteceu, essa apostasia, cativeiro, voltou um pinguinho de gente, voltou um grupo pequeno, e Neemias lá na Pérsia, ele está preocupado com esse remanescente, ele quer saber como que esse grupinho está, e como que a cidade de Jerusalém está, porque eles tinham essa conexão, assim, Jerusalém está no coração dos judeus, está no nosso coração também. Jerusalém natural, a gente vai para Jerusalém, quem tem oportunidade, quem pôde ir, você sente uma coisa diferente, é uma cidade histórica, é uma cidade que tem um futuro, uma promessa de Deus, e você sente, é uma cidade, tem movimentos, tem prédios, tem gente, mas tem algo diferente, porque Deus tem um plano. Mas nós não temos só uma preocupação com Jerusalém natural. Nós queremos que Jesus volte, queremos que Ele estabeleça seu reino, e isso envolve também a Jerusalém espiritual, como fala em Gálatas, que é a mãe de todos nós, a Jerusalém lá de cima. Então nós estamos trabalhando nisso também. É uma Jerusalém lá de cima, como Jesus falou em João 14, eu vou preparar um lugar, mas esse lugar que ele foi embora preparar é um lugar aqui. Ele foi embora não para fazer um lugar lá, mas ele foi embora para enviar o Espírito Santo para preparar um lugar aqui. Então, nós nos interessamos não só pela restauração de Israel natural, que faz parte do plano de Deus, mas nós nos interessamos também pela restauração da Jerusalém espiritual. Então, nosso coração, embora nós estejamos ainda, não é porque nós estamos na terra, que nós estamos fora né, como Neemias, em exílio. Nós estamos em exílio espiritual porque nós não estamos na terra que Deus abriu para nós por meio de Jesus. Nós poderíamos ter unidade, nós poderíamos ter onde 2 ou 3 concordam em alguma coisa, é feito lá no céu, essa unidade, essa harmonia entre nós e Deus e um com o outro. Essa é a terra, é o reino de Deus ainda na sua sinalização, na sua forma ainda não completa, o reino já, mas ainda não temos ainda, mas o já nós poderíamos ter e não temos também. Nós não temos nem o ainda não e não temos o já, na maioria das vezes. Mas é nesse sentido que Neemias está dizendo, eu perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3. Eles me disseram, os que sobreviveram, então mais uma vez eles usam essa expressão, os que sobreviveram ao exílio, quer dizer, aqueles que permaneceram firmes. O que é não sobreviver ao exílio? É você estar no exílio e perder sua conexão com Deus, perder sua conexão com a aliança de Deus. Então, aqueles que sobreviveram ao exílio, Neemias está sobrevivendo, ele está no exílio, mas ele sobreviveu porque ele continua fiel a Deus e vivo e conectado. Mas aqueles lá que estão em Israel, os que sobreviveram ao exílio, estão de volta na província, porque para o Império Persa era apenas uma província, encontram-se em grande aflição e vergonha. Isso é uma coisa que a gente não leu no livro de Esdras. Eles voltaram para lá, mas apesar de estarem lá, e apesar até de contar com um bom apoio dos soberanos da Pérsia, eles estão em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então aqui nós temos um problema. Por que eles estão falando sobre os muros e os portões, as suas portas, os muros e as portas queimadas, derrubados e as portas queimadas a fogo?
Se isso foi quando Nabucodonosor destruiu, lá no ano de 586, por que eles estão... Isso fazia mais de 140 anos que isso tinha acontecido. 140 anos. Por que eles estão falando sobre isso agora? Zorobabel não falou sobre os muros, Esdras não falou sobre os muros, e de repente agora eles estão falando sobre os muros. Então tem uma dúvida sobre isso. Nós vamos falar mais sobre essa dúvida na próxima aula, mas o importante agora que eu quero mostrar é que foi uma notícia. A dúvida é, Neemias não sabia já que se fosse do tempo da Babilônia, não era uma novidade que os muros tinham sido destruídos desde aquela época. Mas será que aconteceu alguma coisa mais recente? Tem uma ideia, mas não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas o que importa nesse momento é o chamado de Neemias. O que aconteceu no coração de Neemias? Ele soube ou de uma notícia muito velha, mas que impactou ele de uma forma nova, é uma possibilidade, porque todo mundo sabia que os muros estavam caídos, mas ninguém tinha se preocupado, mas talvez essas pessoas que acabaram de chegar e que estavam falando para Neemias, talvez eles estivessem falando assim, olha, por causa dessa situação vulnerável, os inimigos, pessoas, ladrões, bandos, estão atacando e a gente não tem proteção, então eles estão muito aflitos, estão num estado de perigo constante. E eles estão humilhados porque todas as outras cidades maiores, né, cidades pequenas não tinham muros, mas as cidades importantes tinham muros e Jerusalém não tinha. Então era como se fosse uma vergonha, era como se fosse assim uma situação anormal e talvez eles estivessem passando por algum tipo de perigo. De qualquer forma, o que interessa nessa história aqui é que eles contam isso, eles falam para Neemias, olha, a situação desse remanescente lá, a situação deles não é boa, eles estão passando por uma situação muito vulnerável, estão sendo, talvez assim, em perigo de ser atacados, ou talvez estavam sendo atacados por alguns grupos criminosos, sei lá, alguma coisa assim. Então, eles descreveram essa situação. De alguma forma, chegou o momento. Antes era o momento de reconstrução da casa, na primeira etapa. Na segunda etapa era renovar a aliança, porque estavam se afastando de Deus. E agora, Deus permitiu que essas pessoas chegassem para Neemias e que relatassem essa situação tão problemática, tão perigosa para eles, era uma aflição, era uma situação muito ruim. E aí, versículo 4, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Gente, não seria, mesmo que fosse judeu, mesmo que falasse, olha, seus compatriotas, seus parentes estão em tal lugar, claro que isso afeta, mas Neemias estava há muito tempo, ele nasceu fora da terra, ele não tinha uma conexão tão próxima. Talvez ele estivesse acompanhando o que tinha acontecido antes, mas Neemias tinha uma vida boa. Neemias poderia assim ficar, puxa, que situação ruim, eu vou mandar uma oferta para eles. Mas ele sentiu, isso é o chamado, a gente tem vários chamados na Bíblia, tem Abraão que Deus fala com ele. Tem Davi que Samuel chega e unge como rei. Tem vários exemplos de chamados. Moisés, Deus aparece numa sarça ardente. Tem chamados espetaculares, né? O anjo aparece para Gideão. Tem vários chamados assim, muito fortes na Bíblia. Mas o próprio Esdras, por exemplo, na história de Esdras,
nós nem temos uma história que conte sobre como ele sentiu esse chamado. Ele era uma pessoa que estudava, que buscava a Deus e ele nem relata, né? Um dia assim, não, eu vou procurar o rei e vou pedir apoio para fazer isso. E ele sentiu confirmação porque Deus foi abençoando. Mas nem tem uma história de chamado para Esdras. Agora, Neemias, como que ele foi chamado? Ele foi chamado porque ele sentiu o impacto, ele sentiu profundamente no coração, aquilo tocou como se estivesse tocando a própria vida dele. Ele se assentou e chorou porque era como se a vida dele, a família dele estivesse em perigo. Ele sentiu não só como se fosse algo individual, pela oração que ele vai fazer no resto do capítulo, ele sente pela causa de Deus. Isso que é importante na vida de Daniel, na vida de Esdras, desses homens que carregavam o encargo de Deus, eles sentiam o sofrimento de Deus, eles sentiam assim, isso é uma vergonha. Deus tem um povo na terra, Deus é nosso Deus, e nós que estamos aqui representando Deus na terra, nós somos um povo que nem tem proteção para viver na cidade onde é o templo do nosso Deus. Então, ele ouviu essas palavras, assentou-se e chorou, mas não era uma coisa de um momento. Ele lamentou por alguns dias, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, essa história do chamado de Neemias é muito comovente. Só assim, ele já tinha um coração preparado. Eu sei que Deus pode agir de várias formas, ele pode vir de repente, a pessoa nem estava muito ligado a isso, e de repente Deus desperta, mas eu assim, aqui não conta, mas eu tenho uma impressão, né, tenho um pensamento de que Neemias era uma pessoa que mantinha o coração sensível diante de Deus. Isso não é um anseio, um choro para que um dia Jesus volte e resolva todas as coisas. Isso é um sentimento que nós temos. Nós vemos muita coisa errada, muito sofrimento, e nós lamentamos, e nós choramos, e falamos, Deus, completa as coisas e volte logo. Isso faz parte. Mas Neemias, ele sente um chamado para fazer algo agora. Ele sente que existe algo que pode ser feito. Ele não vai derrubar o Império Persa, ele não vai fazer com que Jerusalém seja, ou Israel seja um estado independente, ele não vai proclamar o reino de Deus e Jesus já está reinando aqui. Ele tem algo que ele sente que precisa ser feito. Isso é algo que, de acordo com o mês que ele cita no primeiro versículo, no mês de Quisleu, que seria no fim do ano, e depois no capítulo seguinte ele vai para o mês de Nisan, que é o primeiro mês do ano judaico. Então se passaram 2, 3, 4 meses, acho que de 3 para 4 meses entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então Neemias, ele mantém essa posição durante alguns meses. Não é um sentimento emocional passageiro, não é uma coisa assim, daquele momento só, é algo que ferveu dentro dele, e que ele sentiu, Deus, algo precisa acontecer e eu me disponho a ajudar. Então esse foi o chamado de Neemias, e é algo que nos comove, porque mostra realmente como ele tinha um coração preparado para Deus. Então, esse é o nosso início do livro de Neemias, e que Deus nos ajude, que nós possamos avançar, entender mais sobre o que significa essa terceira etapa, o que significa espiritualmente, qual o significado dessa restauração. Essas são as perguntas que nós queremos fazer. Senhor, nós
agradecemos a Ti, porque o Senhor chama pessoas, o Senhor separa pessoas, o Senhor tem pessoas com coração tão sensível, e nós queremos ter o coração de Esdras, queremos ter o coração de Neemias, teremos que ter o coração de Daniel, queremos ter o Teu coração, que nós também possamos ter os nossos olhos abertos, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo com o povo de Israel, o que precisa acontecer para que o Senhor possa voltar. Nós queremos também ter essa mesma, o chamado que o Senhor tem para cada um, que é diferente, mas que nós tenhamos essa sensibilidade. Quando surge uma situação, quando nós vemos que há algo que precisa ser feito, ele não ficou pensando, por que alguém não faz isso? Por que Esdras, que já foi para lá, não faz isso? Por que alguém lá em Jerusalém não resolve isso? Ele se colocou diretamente diante do Senhor e sentiu o teu chamado, e que nós também possamos ser chamados por Ti, não nosso chamado, nosso sonho, mas aquilo que o Senhor deseja, para que haja um avanço, para que as coisas sejam preparadas e para que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.